Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em Direito Civil e Previdenciário, e hoje nós vamos abordar um tema que transborda afeto, mas que exige muita atenção jurídica: o salário maternidade na adoção. E para tratar desse assunto, eu conto com a presença da minha colega e comentarista desse programa, doutora Rogéria Bueno. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada, Luciana. Primeiramente, quero agradecer. É uma satisfação estar novamente aqui no teu programa e falar sobre a adoção e salário maternidade, que é um assunto que gera muitas dúvidas e tenho certeza que hoje iremos esclarecê-las. Doutora Rogéria, muita gente acha ainda que o salário maternidade é exclusivo para mulheres. Como fica em casos de homens e casais homoafetivos? Bem interessante essa pergunta, doutora Luciana. Esse é uma polêmica mesmo. Muita gente não acha que não teria direito os pais homoafetivos ou até mesmo um pai solo quando adota uma criança. E isso é um mito. Por quê? Quando eles trabalham com carteira assinada, que é CLT, ou então é MEI, contribuinte individual ou facultativo, eles podem sim requerer o benefício que eles terão direito ao salário maternidade, mesmo sendo homoafetivo ou pai solo. Isso se deve ao princípio constitucional da isonomia, porque não pode fazer nenhuma distinção a outra modalidade de família. É muito bacana esse avanço, né? Doutora, aqui está o ponto alto do nosso episódio de hoje. Antigamente, antes dessa mudança que teve do STF agora, que é o tema do nosso programa, inclusive, era necessário para as seguradas, contribuinte individual, facultativa, seguradas especiais, inclusive MEI, elas tinham que ter no mínimo 10 contribuições para o INSS para poder pedir o salário maternidade. E com essa mudança, eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso, né? O que essa mudança trouxe de benefício para os adotantes, no caso, né? Para as famílias adotantes. Sim, foi um avanço. Na verdade, isso foi uma decisão lá no STF, que é a nossa corte máxima no direito, que decidiu equiparar as seguradas individuais, facultativo, MEI e segurada especial na mesma categoria ali da CLT. Por que essa equiparação? Porque quando tu é contratada CLT, que tem a carteira assinada, bastava tu ter de repente até um mês, uma semana de carteira assinada, tu teria direito sem precisar cumprir aqueles requisitos dos 10 meses de contribuição, que quem era facultativo primeiro tinha que pagar 10 contribuições para depois ter esse direito. E o que acontecia? Como é que tu vai pagar 10 contribuições se o bebê nasce em 9 meses? Então, a maioria das pessoas eram excluídas desse benefício. Então, foi um avanço para o direito isso aí, para o direito previdenciário, claro. Sim, que bacana. E muitos adotantes também ficam inseguros, porque às vezes eles ficam achando que só com termo de guarda eles não conseguem dar entrada no salário maternidade. Como é que fica isso? Eles têm que esperar finalizar um processo de adoção para dar entrada no pedido de salário maternidade? Na verdade, não. Uma vez que tu já tem o termo de guarda consigo ali, tu já pode requerer esse benefício, porque esse termo de guarda que é o documento formal para te requerer esse benefício junto ao INSS. Então, não tem nenhum problema de não ter uma sentença definitiva ali, transitada em julgado, que é o juridiquês ali, que tu vai conseguir sim o benefício ali de 120 dias de salário maternidade. Perfeito, até porque o foco tem que ser amparar essa criança o quanto antes. Imagina esperar todo um processo que a gente sabe que a morosidade disso. Então, muito bacana isso. E também lembrando que assim que esses pais, eles adotam essa criança, eles podem incluí-la no plano de saúde. Isso é muito importante, porque o direito à saúde e ao sustento, ele vem
Ele nasce junto com, né, com a criança, né, com a entrada, no caso, da criança na sua residência. Você passa a ser o responsável legal por ela. É muito bacana a gente também orientar, né, nesse sentido. Importante destacar que esse benefício é tanto para quem adota e também para quem tem parto biológico. Então, é fundamental que não é somente um direito para adoção, doutora. Bacana. Doutora, existe um limite de idade para essa criança ou adolescente que está sendo adotado? Na verdade, sempre no direito tem uma polêmica, sempre tem a regra e sempre tem a exceção. O que acontece? Pela lei, tu tem direito a esse benefício de salário maternidade até os 12 anos. Se tu adotar uma criança até os 12 anos, tu vai ter aquele benefício de 120 dias de salário maternidade. Mas, como nada é tudo tranquilo, mar sereno no nosso direito, nós temos já a jurisprudência, que são decisões da justiça, que estão estendendo até os 18 anos. Se tu adotar um adolescente até 18 anos, tu também vai conseguir ter o direito de ter esse salário maternidade. Por que que isso é importante, ter esse salário maternidade? Porque às vezes, na nossa questão aqui, quando tu adota uma criança, tu precisa ter aquela adaptação com ela. Então, esse momento é importante. Então, pensando na criança e no adolescente, eles estão estendendo esse benefício até os 18 anos. Lembrando também que pelo Código Civil tem que ter uma diferença entre o adotante e o adotado de pelo menos 16 anos, né? Essa é uma previsão pelo Código Civil. No entanto, também tem sido flexibilizada pela jurisprudência. Doutora, e nos casos em que são adotados gêmeos, 2 crianças, esse benefício ele é dobrado, salário maternidade? E aí, doutora, o que a senhora acha? Brincando. Na verdade, o benefício é apenas um, independente da quantidade de filhos que tu tiver. Mesmo que se tu adotar 3 irmãos, 2 irmãos, 4 irmãos, o benefício será apenas um benefício pela adoção. O que ocorre é no seguinte, que tu poderá ter outro benefício. Digamos que a pessoa é CLT, a pessoa que está adotando ou que vai ter o parto biológico, e ela também é MEI ou contribuinte individual, ou tem dois serviços com CLT, daí sim, neste caso, ela terá direito a 2 benefícios de salário maternidade. Mas tu precisa ter 2 contribuições ao INSS distintas, 2 vínculos diferentes, para conseguir ter esse salário maternidade dobrado. Mas também é só dobrado, não existe. Claro que deve ter algum caso que a pessoa consiga trabalhar em 3 empregos, às vezes os técnicos de enfermagem, mas é exceção. Claro. Interessante. Quanta informação, hein, pessoal de casa aí, que está nos acompanhando. Quanta informação para vocês que pretendem adotar ou até mesmo já adotaram e tiveram seu benefício negado. Saibam que seus direitos estão aí para serem resguardados. Doutora, e se a mãe vier a falecer durante o período de recebimento desse salário da maternidade, no caso, o companheiro, né, ele pode solicitar esse benefício no lugar dela? Sim, tanto o companheiro, o cônjuge ou o pai dessa criança, porque às vezes os pais são separados e ele vai ficar com a guarda dessa criança, ele vai ter direito ao restante do que faltava desse salário maternidade. Então, vai ter direito sim, e é um dos únicos casos que pode haver acumulação do benefício ali, da pensão e do salário maternidade. Sim, porque lembrando que o foco sempre tem que ser o melhor interesse da criança, preservar a criança nesse momento tão delicado que é o óbito de um do genitor, né? Sim, com certeza. Na verdade, sempre quando nós estamos falando de salário maternidade, é o amparo à criança ou adolescente ali, porque em casos de adoção até os 18 anos, então por isso que os adolescentes também estão amparados. Doutora, e em caso de desemprego, mas onde é mantido a qualidade de segurado, essa pessoa ela pode receber o salário maternidade? Sim, desde que ela esteja dentro da qualidade de segurado ali, ela vai ter direito ao benefício do salário maternidade.
Claro que nós temos algumas regras ali, dependendo, há uma extensão do período de qualidade de segurado, ela se enquadrando, ela vai ter direito. O que ocorre é que às vezes o INSS não tem a informação correta que tu estava no desemprego, porque tu vai ter que comprovar esse desemprego ali, na questão quando tu tinha carteira assinada, para comprovar realmente que tu tem direito ao benefício. Por isso que eu reforço para você aí de casa que está nos assistindo hoje, a importância de vocês procurarem um advogado especialista em direito previdenciário, porque esses detalhes, como a doutora mesmo expôs, do desemprego, você só vai conseguir comprovar essa situação se você tiver a documentação correta para apresentar junto ao INSS, e muitas vezes o benefício acaba sendo indeferido quando você tem direito a esse benefício. Então, você pode, inclusive, depois entrar com um processo judicial. Não deixe o seu direito dormir. Procure um advogado especializado. Doutora, uma dúvida, que a doutora já deu uma pincelada aqui para nós, mas com relação a quem recebe o salário maternidade, ele pode acumular com uma pensão por morte, por exemplo? Sim, é um dos poucos casos que o INSS aceita acumulação de benefício, que é no caso de pensão e salário maternidade. Lembrando que em caso de auxílio-doença, não vai ser acumulado com salário maternidade. Tu vai ter que optar por um ou por outro. Então, é importante saber bem as regras ali do INSS para não ter esse problema na hora de pedir o benefício. E com relação ao prazo para pedir esse benefício, existe um prazo? Na verdade, o prazo seria ali dos últimos 5 anos, que é o que prescreve o teu direito. Se tu passar de 5 anos, tu vai perder teu direito e não tem mais como recorrer. Por mais que tu tenha direito a este benefício, o INSS não tem mais o dever de te pagar. A contar da chegada do filho. Da adoção ou do parto. Que bacana esse tema, né, doutora? Porque muitos adotantes desconhecem esse avanço que nós tivemos no direito pela decisão do STF, que amparou esses segurados ou seguradas. Com certeza, essa decisão é muito importante no direito previdenciário para amparar essas pessoas. E também eu me lembrei de um caso no seguinte, que às vezes acontece da mãe falecer no parto. Com o falecimento dessa mãe no parto, o pai pode se habilitar no salário maternidade, porque geralmente ele vai ter a guarda da criança ali e ele vai precisar ter o contato com a criança para se adaptar. Então, olha a importância de saber os seus direitos, porque não é somente para a mãe, é também quem tem a guarda da criança vai ter direito a este benefício. Doutora, e por que você acredita que o INSS tem negado tanto ainda? Que se deve essa negativa do INSS ao salário maternidade, mesmo após essa decisão do STF? Na verdade, o INSS é um órgão administrativo. Então, até chegar realmente uma decisão judicial para que ele cumpra, o INSS ele tem as suas normas próprias. Então, para ele começar a cumprir essa decisão judicial, ele precisa ter uma portaria ou um decreto, uma regulamentação interna para ele começar a cumprir as decisões. Então, na verdade, no final do ano, parece que eles já regulamentaram isso e acredito que agora, a partir desses novos pedidos de salário maternidade, devido a não ter 10 meses de carência, não vai ter esses benefícios negados. Então, o INSS precisou se organizar, se ajustar lá para cumprir essa decisão. Então, é nesse sentido que tinha muito ainda, mas daí as pessoas judicializavam e conseguiam ganhar na justiça esse direito. Muito importante. Então, você, segurada, contribuinte individual, facultativa, MEI ou segurada especial que teve recentemente o seu benefício de salário maternidade negado pelo INSS, não deixe seu direito adormecer. Consulte o advogado especialista em direito previdenciário para reivindicar seus direitos. Doutora, então, esse tema é um tema bastante importante e eu penso que a gente consegue, de certa forma, ajudar a nossa audiência, o pessoal de casa que está nos acompanhando,
quem teve filhos recentemente, seja por parto ou por adoção, porque às vezes as pessoas desconhecem, como mesmo falei, na questão ali acham que tem menos direitos, nesse caso de adoção principalmente. Então é muito importante a gente, esses seus esclarecimentos também, para que a gente possa levar esse conhecimento e alertar as pessoas com relação à questão de procurar um advogado especializado. Sim, e eu acho também fundamental aqui, doutora, deixar claro para a audiência que para ela ter direito a este benefício, o INSS hoje em dia tem 2 canais para fazer esse requerimento, ou pelo 135, ou pelo site lá do Meu INSS, ou pelo aplicativo Meu INSS. Tendo a senha Gov ali, você vai conseguir fazer o requerimento, porque hoje as agências não atendem mais como antigamente. Até esses dias eu precisei ir numa agência e me surpreendi, porque geralmente as agências trabalhavam até às 17 horas, no tempo que eu comecei lá em 2013. Cheguei na agência, 2 da tarde, estava fechada. Ainda tirei uma foto e coloquei assim, para colocar nas minhas redes sociais. Olha que horror isso! Porque a maioria da população, ela quer ir até o INSS, mas hoje o canal mais perto do segurado é o 135. Que lá quem não tem habilidades com internet, com as redes sociais, ligando para o 135 vai conseguir fazer esse requerimento. Até a segurado especial, que às vezes mora em localidade que não tem acesso ainda à internet, por mais que nós moramos aqui numa capital, Porto Alegre, é fácil a rede. Mas tu indo para o interior, nem sempre tu tem isso. Doutora, e se o parto, vamos supor que tenha ocorrido hoje, ou a adoção, um termo de guarda tenha chegado hoje, e essa pessoa, nesse segurado, não tem ainda nenhuma contribuição para o INSS? A gente sabe que essa carência de 10 contribuições está isenta. No entanto, tem que ter ao menos uma antes do parto ou da adoção. Como fica essa questão? A verdade aqui é outra polêmica, porque o que acontece? Um exemplo que eu vou te dar. Se a pessoa não estava na qualidade segurada ali e não tinha nenhuma contribuição nos últimos meses antes da criança nascer, se a criança nasceu, digamos, 12 de fevereiro, o limite da guia em dia do mês é 15 de fevereiro, porque tu vai estar pagando janeiro. Por isso que vai estar dentro da abrangência e tu vai ter direito, mesmo com uma contribuição, tu vai ter direito a esse salário maternidade. Então, o pagamento em dia da guia do INSS, GPS, é fundamental. Na verdade, quem é MEI, o dia limite é dia 20. Então, se a criança nasceu 12 de fevereiro, tu tem até dia 15 pela guia do INSS ou até dia 20 de fevereiro pela guia do MEI. Então, olha a importância de saber exatamente o que tu tá pagando e de que forma tu tá pagando. Doutora, muito bacana seus esclarecimentos. Também temos a questão daquela contribuição trimestral. A doutora poderia falar um pouco sobre isso, nesses casos? Sim, a contribuição trimestral, que também tem pessoas que têm usado para conseguir esse benefício do salário maternidade, seria quando tu não já passou o parto ali, tu procurou um advogado, tu tem como contribuir trimestralmente e conseguir ter direito a esse benefício. Então, digamos que a criança nasceu agora em fevereiro, tu vai ter fevereiro, março, abril, até o limite de abril para pagar essa guia trimestral. Então, na verdade, esse direito aí foi bem ampliado. Acredito que muitas seguradas vão conseguir ter o salário maternidade com essa nova legislação ali, com essa nova alteração lá do STF. Muito bom. Inclusive, em caso de negativa, elas podem pedir os últimos 5 anos também. Elas conseguem... Sim, desde que elas estão requerendo o benefício dos últimos 5 anos, né? Exatamente. Doutora, que aula sobre carência. E para saber também que essas famílias que estão na fila de adoção, elas trazem mais um conforto para elas. É muito importante esse tema. E eu quero que a doutora, se puder deixar aqui uma mensagem referente ao nosso tema de hoje, o que a doutora orienta o pessoal que está nos assistindo sobre isso?
Na verdade, a minha mensagem é para todas as áreas do direito previdenciário, a importância de contribuir para o INSS. Nós temos que lembrar que o INSS é como se fosse um seguro do teu carro. Tu só vai ter direito se tu pagar em dia. Então, contribua para o INSS, porque o INSS é o teu seguro, que ele vai desde a alegria até a tristeza, porque ele começa no nascimento ali com salário maternidade, que hoje nós estamos falando, e ele é extensivo até a morte, que seria a pensão por morte. Então, a minha dica de hoje: contribua para o INSS e procure um advogado especializado em direito previdenciário em caso de dúvidas. Olá, estamos iniciando o bloco Direito de Resposta e hoje a nossa comentarista, a doutora Rogéria Bueno, vai esclarecer algumas dúvidas sobre salário e maternidade que vocês enviaram para o @Vidas e Direitos. Sempre trabalhei por conta própria e só agora que descobri a gravidez comecei a contribuir para o INSS. Vou ter direito ao salário e maternidade? Essa é uma dúvida muito comum e a resposta pode surpreender muita gente. Durante muito tempo, a regra era clara: a contribuinte individual, a MEI, a segurada facultativa, a segurada especial precisavam contribuir pelo menos 10 meses para ter direito ao salário e maternidade. Mas isso mudou. O Supremo Tribunal Federal decidiu que essa exigência não pode mais ser aplicada nesses casos. Na prática, o que isso significa? Significa que se você começou a contribuir para o INSS antes do nascimento do bebê ou da adoção e tem a qualidade segurada naquele momento, você terá sim o direito do salário maternidade, mesmo sem completar os 10 meses de contribuição. Essa é uma decisão muito importante que garante mais proteção para as mães que trabalham por conta própria. Mas atenção, cada caso precisa ser analisado com cuidado, porque existem detalhes que podem influenciar ao direito ao seu benefício. Quem trabalha de carteira assinada precisa ligar para o 135 para pedir o salário maternidade? Não. Quem trabalha com carteira assinada no regime CLT normalmente não precisa ligar para o 135 e nem pedir lá no Meu INSS. No caso da empregada registrada, o procedimento é mais simples, basta comunicar à empresa e apresentar a certidão de nascimento do bebê. A própria empresa faz o pagamento do salário maternidade para a trabalhadora e depois é reembolsada pelo INSS. Agora, atenção! Quem precisa pedir diretamente no INSS são as desempregadas, empregadas domésticas, MEI, contribuinte individual, facultativo e segurado especial. Nesses casos, sim, o pedido será feito pelo Meu INSS ou 135. Como o INSS decide qual o valor que vou receber de salário maternidade? Recebo o salário mínimo ou o teto? Muita gente pensa que o INSS sempre faz uma média para pagar o salário maternidade, mas isso não é verdade em todos os casos. Se a mulher trabalha com carteira assinada, o valor do salário maternidade é igual ao salário que ela já recebe no seu contra-cheque, ou seja, não tem cálculo da média. Agora, se ela é MEI, contribuinte individual ou facultativo, aí sim o INSS fará um cálculo diferente. Nesse caso, o cálculo é pela média dos últimos 12 salários de contribuição. Por exemplo, se ela contribuiu durante 12 meses sobre o salário mínimo, o salário maternidade também será sobre o valor do salário mínimo. Mas atenção, o benefício nunca poderá ser menor que o salário mínimo. Por isso, cada caso precisa ser analisado com cuidado, porque a forma de cálculo muda conforme a categoria da segurada. Sou autônoma, sempre contribuí para o INSS. Acabei de adotar uma criança de 5 anos. Tenho direito ao salário maternidade por 4 meses ou é somente para parto? Isso mesmo, o salário maternidade para adoção garante 120 dias de afastamento remunerado e não importa se você é mãe solo, pai solo ou um casal homoafetivo, o benefício é pago pelo INSS para garantir a adaptação dessa nova família,
Mas e a idade da criança? A lei fala em até 12 anos incompleto. Porém, a Justiça já vem garantindo esse direito até para quem adota adolescentes de até 18 anos. O tempo de benefício sempre será o mesmo, de 120 dias, seja para um bebê de meses ou para uma criança de 10 anos ou adolescente. Para pedir, você só precisa ter o termo de guarda judicial ou a nova certidão de nascimento. E eu gostaria que a doutora deixasse para a nossa audiência o seu contato para que as pessoas possam esclarecer eventuais dúvidas sobre direito previdenciário, por favor. Doutora Luciana, eu que agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui falando hoje sobre esse tema tão interessante, com certeza bem esclarecedor. Com certeza deve ter mais dúvidas e quero deixar aqui o meu Instagram para vocês me seguirem lá, é @rogeriabuenoadv, e com certeza lá vai ter informações sobre direito previdenciário, além de salário maternidade e outros temas. Obrigada, doutora. E você que está nos acompanhando, se você for segurada contribuinte individual, facultativa, MEI ou segurada especial e teve recentemente o seu benefício de salário maternidade negado pelo INSS, não deixe de buscar um advogado ou advogada especialista em direito previdenciário para que vocês consigam reaver esses direitos, inclusive referente aos últimos 5 anos. Você aí que nos acompanha, se você tiver alguma dúvida sobre direito previdenciário e direito de família, mande para o arroba que está aparecendo aí na tela, que no próximo episódio a sua dúvida pode estar sendo debatida aqui. Até o próximo episódio de Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.